Olá, bom dia pessoal! E hoje a gente está entrando aqui com mais um Self-Service em Foco, uma edição super especial que a gente vai estar trazendo uma das convidadas, das vencedoras do concurso Quilo é Nosso, né? A gente está trazendo Rafaela do Brasa. Vamos convidar aqui a, a convidar a Laís, finalistas do concurso Quilo é Nosso, da Abrazel. Saiu a primeira etapa, vou mostrando ela aqui, só um minutinho. Rafaela, estou mostrando aqui, tá? Peraí, tá longe, os óculos aqui. A Laís entrando aí com o self-service em foco. Vamos entrando. Rafaela, cadê a Rafaela? Peraí. Laís, vamos ver se deu certo. Opa, peraí, vamos lá. Entra aí de novo, Laís, vamos lá. Acharam aí? Peraí. Opa, essas tecnologias estão entrando. Deixa eu falar com a Rafaela aqui. Rafaela, consegue acenar aqui na Gás Company, para ver se a gente consegue colocar aqui. Carol está entrando, Murilo, Leandro, bom dia, pessoal. E foi muito legal, a gente já trouxe, né? Só lembrando que o concurso Quilo é Nosso, ele é o concurso para eleger a melhor comida daquilo do Brasil. É um concurso muito legal que ele mostra para a gente, né, e traz uma série de oportunidades para quem participa do concurso. Vamos ver. Bom dia, Mara. Vamos lá, Laís, de novo. Vamos lá, não está dando aceitar. Esse foco, um de cada vez, para ver se a gente entra. Cadê? Deu aí? Bom, todo mundo esperando os nossos convidados chegarem. Quem aí foi no Quilê Nosso, gente? Alguém participou? Foi em algum restaurante? Votou? Conta aqui pra gente também nos comentários. Vamos interagindo aqui. Aí, ó, cá na brasa. Vamos ver se vai dar agora. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olá, Ah, olá, Rafaela, seja bom bem-vinda. dia, Fernanda, bom dia, Laís, bom dia todo mundo. Bom dia, Laís não está conseguindo entrar aqui, não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar Ela de tá novo aqui. aparecendo para mim. Aqui, eu sei. Ó, tá? Pronto, ou eu que tô doida aqui, para mim tá aparecendo. Então tá certo. Ops, chutei o trem aqui, mineiro. Rafaela, um prazer estar aqui. A gente estava começando a falar para o pessoal aqui, né, gente? O concurso. Rafaela está com Na Brasa e Gourmet, uma das finalistas de Minas Gerais para o concurso Quilenoso, né? São 3 finalistas dessa primeira etapa.
E hoje a gente quer falar um pouquinho dessa trajetória, de como que foi, Rafaela, esse processo ali, né, de começar você e mais uma sócia que é a chefe, né? Conta um pouquinho pra gente a história aí do Na Brasa, pra gente situar a turma aqui. Então, bom dia, o prazer é nosso pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história, da nossa experiência com vocês. Então, o Na Brasa nasceu de uma forma completamente despretensiosa. A minha sócia, ela é formada em gastronomia, é chefe de cozinha, trabalhava no mercado. E ela é o tipo de pessoa que é, trabalha com base na energia, assim. Ela tem uma filosofia que ela diz que trabalhar pelo dinheiro só não faz sentido. E numa trajetória promissora enquanto chefe no mercado, assim, depois de uns 6 anos numa casa, ela decidiu sair sem motivo aparente, com o motivo de sair da zona de conforto mesmo. E foi quando veio a oportunidade, estava nascendo o Shopping Contagem também. A gente morava ali na região e viu aquela obra acontecendo. E a gente foi procurar saber, procurou a administração do shopping, foi entender como que era, como que fazia para se tornar um lojista. Eu, na época, era funcionária pública, e daí e tudo começou assim, de uma forma, vamos ver como é que é, como duas pessoas físicas, uma do mercado privado, né? Outra servidora pública, e daí tudo começou. Mas a gente sempre teve o pé ali na gastronomia de alguma forma. A gente enquanto fazia faculdade. Eu sou formada em comunicação, minha formação é comunicação social. E enquanto ali eu fazia faculdade, fazia meus cursos e estava estudando, estava ali naquele início da vida profissional, eu sempre tive ouvido com a gastronomia, assim. Já tive barraca de lanche na feira, já tive carrinho de lanche que eu trabalhava à noite em porta de boate. Então, de alguma forma, a gente sempre esteve envolvida nesse negócio de alimentação. A gente gosta muito e estamos completando 10 anos esse ano, numa trajetória bem inusitada. Se eu contar para vocês que no primeiro ano do nosso negócio, tudo indo muito bem, fluindo, porque a gente entrou como plano, não tinha plano B, só tinha o plano A. Tipo assim, não pode dar certo. Nós éramos pessoas físicas. Tinha que A gente acontecer, sabia né? muito. Hã? Deu uma falhadinha aqui. Você falou que tinha que O que acontecer. acontecer? Não tinha outra opção. Então, assim, mas na verdade, assim, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo que quando se tem clareza e certeza do que quer, sem achar que vai ser um caminho fácil, a gente acaba enfrentando qualquer barreira, né? Então, assim, a gente tinha muita clareza de qual era o formato do nosso negócio, quais eram as nossas habilidades dentro do negócio e o que a gente queria com esse negócio. Então, foi um negócio que virou muito rápido. Graças a Deus deu certo muito rápido, porque não tinha possibilidade de dar errado. Até que, no primeiro ano de negócio, nosso restaurante pegou fogo. Nossa, Ai, gente, quando parecia que estava tudo bem, tudo perfeito, tudo fluindo muito bem, o pessoal da administração da época do shopping sempre nos referia como case de sucesso, levava pessoas na nossa loja, era tudo muito redondo. O que tinha de gente perguntando se era franquia, porque via uma operação muito redonda. Enfim, aí o primeiro ano pegou fogo. Muito grande. E a gente falou assim, não, é igual eu falei, nosso plano só tinha o plano A, não tem possibilidade, o que a gente vai fazer? Aí a gente pegou, arregaçou as mangas, ficamos fechadas 10 dias, começamos a correr, muita coisa nossa era de São Paulo, começamos a correr para as coisas acontecerem e focamos na solução. Focamos na solução, corremos atrás, pronto, reformamos o restaurante e colocamos ele para rodar de novo e bora, vamos trabalhar. Aí, nesse período, a gente tinha muitos convites de abrir lojas em alguns lugares. A gente pega e fica pensando se a gente expande, se a gente não expande. A gente meio que num processo de assinatura de contrato com outro shopping. Aí, antes de passar um ano do primeiro fogo, o restaurante pegou fogo de novo. meu Deus. Gente, Mas
aí a gente pegou e acendeu uma luz. Falou, ai, não faz sentido, né? O que está acontecendo? É. E quando a gente foi ver, gente, um erro de projeto, assim. É, para a gente executar um projeto, acho que em qualquer lugar, mas especialmente num shopping, você tem que fazer vários projetos, né? Sim. E um deles era o de exaustão, porque a gente faz churrasco na brasa dentro do shopping, né? Enfim, então passou pelo nosso engenheiro, passou pelo engenheiro do shopping, passou por um terceiro engenheiro, que é uma consultoria do shopping que na época aprovava as obras, e ninguém previu uma porta de expensão para limpar o duto da churrasqueira. E a Depois gente que abriu essa porta em pulando 5 figura, né? minutos, nunca mais tivemos problema, graças a Deus. Então a nossa trajetória foi turbulenta, mas os 2 primeiros anos aconteceu isso tudo e a gente seguiu firme, trabalhando, sempre com foco na solução e sempre sem plano B, sempre focada no plano A, focada em fazer esse negócio dar certo. E aí veio pandemia, que aí foi algo que pegou todo mundo, né? E a gente fala assim que na pandemia, emocionalmente, ali naquele primeiro momento, a gente nem tomou tanto impacto que a gente fala que a gente teve 2 pandemias só nossa, que foram os nossos fogos, né? Então tava todo mundo Já descabelado, a gente meio foi que já sabia como perfeito. lidar com a situação. Embora quando o problema era nosso, a gente sabia dos prazos, das coisas e tal. Mas enfim, passamos por isso também. E estamos aí, firme e forte agora aí, participando, finalista do Que é Nós. E conta pra gente um pouquinho, agora a gente trazendo, né, para o concurso. Como que foi o processo ali de criação desse prato, assim? Fala qual que é o prato que vocês entraram para o concurso, como que foi o primeiro processo de criação mesmo do prato para participar? Então, como tudo na nossa vida acontece de uma forma vai acontecendo, né? A minha sócia, ela costuma frequentar muito o Congresso de São Paulo Mesa, né? Ela já vai há muitos anos. E então a gente já conhece o concurso há muitos anos, mas ela é mais discreta, ela não gosta muito de aparecer, então é a primeira vez que a gente participa. E o que nos levou ao concurso e o que nos levou ao prato? O que nos levou ao concurso foi: estamos completando 10 anos, uma trajetória que já passamos por tudo. A gente acredita muito que faz sentido estar sempre em movimento e saindo da zona de conforto, sabe? Principalmente a gente que empreende, que está ali no dia a dia, né, da operação, do negócio, pensando em como fazer a engrenagem girar. A gente fala que a gente não tem, a gente tem que estar bem para ser uma boa líder ali, para conduzir a nossa equipe, mas a gente não tem ninguém para conduzir a gente. E a gente entende que a melhor forma de fazer isso é saindo da zona de conforto e quebrando aquelas barreiras, aquelas crenças que tem dentro da gente. Então, a decisão de participar do concurso foi essa. Já que estamos fazendo 10 anos, que tal sair da zona de conforto, depois de tudo que a gente passou, e entrar num concurso e ver o que vai acontecer. Quando a gente pensou no prato, a gente pensou em tudo. Nós recebemos um regulamento, né? E pensamos assim, o que fazer que caiba dentro do buffet, que orne com o restante de tudo que tem ali e que ao mesmo tempo também funcione bem para comer sozinho, né? Mas o principal, um ponto muito legal que a minha sócia tem, ela tem uma visão assim muito prática das coisas e ela pensou assim: pronto, antes de criar o prato, a gente tem que definir quem que vai executar esse prato. E aí a gente escolhe uma das nossas cozinheiras e vê quais são os pontos fortes e as habilidades dela. A gente já sabe quais são. Então, assim, a nossa equipe, a gente sempre tenta trabalhar com pessoas com perfis complementares, exatamente para isso. E a partir do momento que a gente identifica quem vai fazer é a cozinheira Bruna. No que a cozinheira Bruna é boa? A cozinheira Bruna é boa em forno e fogão. Então, vamos pensar numa receita que fique confortável para ela. E aí, juntas, elas conversarem e pensarem em algo que fosse simples, que fosse bem feito, que fosse uma habilidade, né, da nossa cozinheira, com um toque ali da nossa chefe, que ficasse bonito no buffet por várias horas, porque buffet é isso, né? As pessoas servindo e tal. Alguns preparos não funcionam porque altera a textura, sabor pelo tempo que fica ali, né? Com as reposições em temperatura.
Mas foi criado assim, pensando na habilidade da nossa cozinheira. A partir disso, a gente criou o prato. Foi assim que o prato foi criado, que é a maçã de peito braseada, com purê de mandioca e queijo coalho, que inclusive ficou uma delícia, gente. É um prato super diferente, né? E, olhando ali o processo de rede social de vocês, ficou muito bonito, uma apresentação que brilha os olhos, né? Quando você coloca isso dentro de um buffet, provavelmente todo mundo que passou no buffet acabou, né, experimentando, É. porque além de ser algo atrativo, ficou muito bonito. E aí, conta um pouquinho pra gente como é que foi a repercussão desse prato, né, com a equipe, com a participação do concurso e o tema da nossa live, né? Como esse processo conseguiu agregar valor, né? Quando a gente fala valor, não é só preço, é valor mesmo de processo para o restaurante de vocês. Então, agregou valor especialmente nessa questão de movimento. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente já há bastante tempo e como qualquer pessoa, né? Somos todos seres humanos, um negócio é feito por seres humanos. A gente percebia que a gente precisava de um movimento, não a gente só sair da zona de conforto, como todo mundo. Então, assim, para a equipe foi muito positivo, porque todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer dar o melhor, né? Então, ouvir ali e pensando assim, a gente, inicialmente, o processo foi, primeiro, os nossos clientes internos, e pensei em algo que fosse muito benéfico e para o nosso cliente externo, que também gosta muito de uma novidade. A gente tem uma característica de não servir a mesma coisa. Cada dia a gente tem um cardápio diferente, sabe? Tirando a base, claro que tem que ter todos os dias. Mas então a gente já tem essa característica de estar com um buffet novo todo dia, porque a gente tem a clientela muito fixa que almoça com a gente ali todos os dias e eles precisam de novidade. Então, quando eles souberam que a gente estava participando, que a gente contactou ali nossos clientes, fizemos esse movimento, né? De divulgar, de estar falando ali na hora do atendimento, da chegada deles, todos ficaram muito satisfeitos, recebemos muitos elogios, ficamos muito felizes com os elogios, mas a ideia era isso, era criar um movimento nos nossos clientes internos e também que beneficiasse os externos. E o objetivo foi alcançado, assim, pensando em números, em faturamento, foi algo que melhorou muito nesses dias do concurso, assim, a gente pode falar de uma média de 10 a 12% de crescimento nesse período, então foi muito positivo. Acho que todo mundo ganhou, sabe? Ganhou como experiência, como todo. Foi muito bom para o cliente, foi muito bom para o Nabrasa, né? E foi muito bom para a equipe. A equipe está, nossa, radiante, feliz demais. Eu acho que é muito legal, né, Rafaela, Isabel, o tempo inteiro, né? Vocês trazem para o jogo a equipe, né? Vocês falam muito, a gente fala muito de engrenagem no método GAS, né? A importância das engrenagens, de fazer tudo funcionar. E o óleo motor, né, para fazer essas engrenagens funcionar é o nosso time. Então, trazer a equipe para o jogo, né? Pensar, e quando a gente vê nesse processo ali de produção do prato, de pensar nas competências e habilidades, né, de quem está ali para entregar, é uma jogada fantástica, porque é isso que vai, o sucesso, né, de um resultado, ele está ligado ao processo de construção e planejamento dele. Eu acho que isso é muito legal, assim, esse Fernanda, mas você envolvimento. falou no ponto, assim, porque é impressionante como eu não sei se é porque a gente já foi, né, funcionário há muitos anos. Se a gente for dividir nossa vida no período que a gente trabalha, talvez a gente tenha sido mais o lado do funcionário do que o lado empreendedor, né? Ou tá ali no meio a meio. Mas independente disso, a gente sempre empreendeu nesses outros negócios que eu te falei, de barraca de feira, de, enfim, em carrinho de lanche. Mas independente disso, eu acho que o nosso grande diferencial, que eu vejo muitos colegas, né, sofrendo com questão de mão de obra, e realmente está uma coisa muito complicada, está um ponto muito delicado, mas assim, a gente trabalha muito a questão da gestão de pessoas, sabe? Eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem que num negócio, especialmente de alimentação, onde é um negócio diário, é um negócio todos os dias, a gente tem, pelo menos pra gente funciona assim, tá? Tô falando o que acontece com a Nebrasa, tem que ter uma gestão voltada mais pro emocional, pro pessoal. A gente tem que entender a necessidade do nosso cliente. Quantas vezes a gente já perdeu pessoas boas
por focar no ponto fraco da pessoa, querer fazer mudar, tornar um ponto fraco um ponto forte. Quantas vezes a gente perdeu pessoas boas porque estavam em posições diferentes do negócio. E a partir do momento que a gente entende, né, busca conhecimento, entende que, não, talvez a Fernanda não está funcionando aqui nessa função, mas a Fernanda é uma boa profissional. E aí eu entendo qual que é o seu ponto forte e foco no seu ponto forte. Eu não quero saber no que você não é boa. Eu quero saber no que você é boa. E a partir do momento que eu identifico o seu ponto forte, eu só te posiciono no lugar certo. Então, assim, uma pequena mudança faz total diferença na equipe, sabe? E a gente tem muito uma filosofia de... A gente fala que a nossa maior cultura, a gente tem adesivado lá no nosso restaurante, no nosso grupo, é sempre não fazer com o outro que não gostaria que fizesse com você. Isso em primeiro lugar. Não existe relação dentro do Nabrasa de patrão e empregado, existe relação de equipe. Nós somos todos uma equipe. Para o negócio ser bom para a gente, tem que ser bom para eles, tem que ser bom para todo mundo. Então, assim, a partir do momento que todos se tratam com respeito, que todos se ajudam, que eles se complementam, uma vez que o meu ponto forte é X e ele é muito bem definido, e o seu é Y e o do outro é Z, não tem como dar errado. Eu sei fazer o que vocês fazem, mas não é meu ponto forte. Mas se acontecer algo com vocês, eu sei fazer. Mas o meu ponto forte é tal. E a gente trata muito nossa equipe assim, sabe? Focando no ponto forte e trabalhando isso neles. Tipo assim, empoderando as meninas muito para isso. Não, você é boa em tal coisa, em fogão? Então é isso. Não preocupa com quem tá na salada, foca no fogão. Vamos fazer o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor farofa. E é isso, sabe? Porque Cultura do processo, né, Rafaela? Não de apontar o exatamente. dedo, né? Isso é Exatamente. fundamental. Tem que Isso é ter processo, não tem como. força motriz, né? Ô, Laís, eu não tô te vendo, então se você for falando, eu não sei o que tá acontecendo aqui, que eu não vejo, Laís. Todo mundo tá vendo a Laís aí, só sou eu que não vejo, né? Ah, isso tá aparecendo aqui para mim. Nós três. É muito legal isso que a Rafaela traz, né? Eu vi, inclusive, que tem um post ali falando sobre esse processo, agradecendo a equipe, porque quando você participa desse concurso, é uma questão, acho que, muito de senso de pertencimento e de orgulho para eles, né, Rafaela? Poxa vida, ele foi escolhido entre os 3 melhores restaurantes do estado. Então, muito provavelmente a tua equipe deve ter um orgulho gigante de falar com a boca cheia esse processo, né? Eu trabalho num dos melhores restaurantes de BH hoje. Então, além de todo o capricho do processo de envolvimento, eu acho que muito essa questão de concurso, né, de quando se traz esse processo, traz uma questão de pertencimento. Muito provável que eles se envolveram em pedir os votos, em fazer esse processo acontecer. E é um trabalho em equipe mesmo. Você e a sua sócia com certeza não conseguiriam sozinhos se a equipe não vem envolvida nesse Jamais, processo. jamais. Tanto que, assim, a gente deixa isso sempre muito claro, né? Igual a minha sócia, ela é uma pessoa que ela não tem essa vaidade, assim, de ser competitiva ao ponto de, para eu brilhar, eu preciso que o outro não brilhe. Não, pelo contrário, na trajetória profissional dela, várias pessoas que eram auxiliares dela se tornaram cozinheiras e hoje são chefes em outras casas, sabe? Então, assim, tanto que quando a gente pensou no prato, a gente não pensou num prato feito pela chefe. A gente pensou num prato que uma das nossas cozinheiras pudesse executar e executar muito bem, porque a gente tem excelentes profissionais. Então, assim, não fazia sentido não ser feito pela nossa equipe, né? O Nabrasa está aí há 10 anos no mercado por um trabalho de equipe. Então, não existe isso de carreira solo no nosso negócio. É um trabalho em conjunto com a equipe. E, realmente, todo mundo se engajou, todo mundo correu atrás, todo mundo falou com a família, chamou para experimentar. A gente tem clientes, nossa, lá que almoça com a gente todos os dias e que adora as coisinhas diferentes, assim. A gente trabalha com simples bem feito, sabe? Mas aí a gente dá um toquezinho gourmet na montagem e tal. A gente tem uma cliente nossa que ela gostou tanto, que ela falou, eu preciso levar isso para minha família jantar. Como que faz? Encomendou pra gente montar um prato para ela jantar com a família. Depois mandou feedback, mensagem falando, meu netinho de 1 ano comeu 2 vezes. Então, assim, foi um movimento realmente todo mundo. Os nossos clientes falando com as famílias dele, trazendo o pessoal para comer. Porque, assim, gente, até engraçado, mas parece uma grande família, sabe? No nosso negócio, todo mundo se conhece.
A gente sabe quando o filho do cliente tal tá doente, tá de férias. Então, é um negócio assim, todo mundo sabe o nome de todo mundo. O pessoal sabe das nossas meninas, das nossas gerentes ali na frente. Sua filha melhorou. Então, existe essa troca ali, ainda que rápida, mas uma troca muito sincera entre a nossa equipe e os nossos clientes, sabe? Eu acho que isso também é algo que agrega muito valor para a gente poder fidelizar e ter essa recorrência, né? Essa fidelidade deles ali diário, participando com a gente como se fosse parte também. Então foi um movimento geral. Os nossos clientes também ajudaram muito a gente nesse sentido de levar para a família, de falar com os amigos, de trazer pessoas diferentes para experimentar. Assim como a equipe, assim como nós, nossos amigos, nossa família, todo mundo. Só deu certo porque foi um trabalho coletivo. E, Senão, certamente, não teria dado. e aqui, né, Rafael, eu acho que a gente traz muito essa coisa do agregar valor, né? Então, assim, o que gerou mais movimentos? Porque, cara, a gente aumentou ali 10, 12% o faturamento nesse período do concurso. Assim, quer dizer, o fato de eu resolver cuidar e participar do concurso, claro, olhando para ele com carinho, pensar em todo esse planejamento para fazer isso, e mais do que isso, né? Aí é começar a divulgar. Vocês sinalizaram que era o prato participante do concurso, vocês falavam com todo mundo, pediam para as pessoas votarem, como que era esse processo? E aí, por que você acha que gerou esse buzz, né? Quer dizer, poxa, eu fui lá, porque talvez se você tivesse feito esse mesmo prato, é um pouco do que a gente fala no calendário de marketing, né? Se você tem o mesmo prato lá, mas se você não ativa isso, ele poderia ter passado despercebido, né? Mas como ele virou um holofote, como que foi colocado esse holofote em cima dele? Para colocar. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu também não sei se é porque a gente vem desse mercado de shopping, onde tem muitas regras, e nós somos um estilo de empreendedoras que gostamos de regras. A gente acha que regras facilitam a vida em sociedade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi seguir todas as regras do regulamento. Então, lá no nosso prato estava identificado, tinha o banner, nós criamos QR Codes para ali, né, tá entregando os clientes, já que ia direto para o nosso link. O pessoal que trabalha no nosso marketing também promoveu isso durante esse período. A gente ficou postando muito sobre isso nas redes sociais, mas principalmente o que a gente chegou no consenso foi: vamos no boca a boca, falando ali com os nossos clientes, a cada cliente, que a gente já tem essa característica de falar com cada cliente que entra na loja, né? Então, a cada cliente que almoçava, a gente entregava o QR Code, a gente falava do concurso e a gente falava para eles: olha, é muito importante sua avaliação, então eu preciso que você experimente não só o prato em si, né, mas que nos avalie como um todo, porque dentro do regulamento também tinha a questão do buffet como um todo. Então, assim, foi muito o boca a boca, eu acho que fez a total diferença. Você acredita que teve um dos jurados que foram lá, eles vão ocultar. Aí a gente falou: tá, o jurado. Eles falaram assim: você acredita que é o primeiro que eu tá identificado, por exemplo? Sabe? Então, assim, eu falei: gente, mas isso não. Eu achei que isso era uma obrigação, sabe? E segue um processo, né? O básico bem feito, o simples bem feito. Esse é o nosso lema, é assim que a gente trabalha. Então, vamos falar com cliente por cliente, vamos fazer esse movimento, tem que pôr a plaquinha, vamos pôr a plaquinha, vamos pendurar o banner, vamos fazer o pratual, vamos trocar ele com frequência, vamos manter ele sempre lindo, porque a gente também tem uma questão que é o seguinte: a gente pode fazer 50 quilos desse prato. Mas a gente tem que fazer como se fosse para cada cliente, porque para o cliente ele está indo comer uma única vez. Então não tem essa assim de entrar no automático, não. É fazer com carinho, pensando no detalhe. Então a gente sempre montava tudo com esse cuidado para ter uma apresentação incrível, para ter as camadas de sabor incrível, mas principalmente o simples bem feito, que é o boca a boca, e seguindo à risca o que o regulamento pedia. Legal. Né, que a gente trabalha enquanto metodologia, que o simples é genial. E é exatamente isso, né? Quando você fala, estava escrito lá no regulamento do concurso que tem que identificar. Dependente de concurso ou não, gente, identificação de prato é a chamativa para fazer com que o seu cliente consuma mais no processo de self-service.
Mas vai Ex- olhar e não sabe exatamente o que tem dentro daquele prato. E aí é aquela coisa, né, da insegurança. Então, eu não sei o que é, pode estar bonito, mas eu não vou experimentar. Uma Claro. básica, né? Então é isso. O concurso evidenciou, mas é algo que muito provavelmente vocês já trabalham, identificar os pratos lá, porque isso faz com que você agregue valor ao seu produto e consiga entregar uma experiência melhor para o consumidor, né? Para o seu cliente final. É sensacional, sabe? Dá pra gente sentir aqui o carinho que vocês têm nesse processo, de que não é só cozinhar e sim entregar uma experiência como um todo para o cliente. Isso agrega muito valor, né, no processo de self-service. E não é à toa que vocês ficaram entre os finalistas, né? Tem todo um conjunto de processos enfim, de questões que são envolvidas para poder chegar nesse resultado final. Parabéns, viu? Ficou muito legal compartilhar isso aqui com a gente poder compartilhar com o Ah, público. obrigado. E Isso aí. qualquer hora vão lá almoçar com a gente, conhecer o Na Brasa, né? E aos colegas todos que participaram, até mencionei lá no grupo, né? Eu acho que todo mundo é vitorioso. Eu te confesso que eu estava bem despretensiosa, eu não imaginei que fosse, que a gente fosse classificada, embora a gente tinha muita certeza da qualidade do nosso prato, do nosso trabalho, né? Mas por ser uma primeira vez, mas enfim, a gente foi com tudo mesmo, a gente deu o nosso melhor o tempo todo, a gente faz isso, a gente dá o nosso melhor há 10 anos, há uma década, né? E eu acho, gente, que se todo mundo pensasse, eu vejo alguns colegas com foco tão no financeiro, porque realmente é algo preocupante, as contas vencem, etc. Mas se todo mundo tirasse o foco do dinheiro e focasse mais em agradar o cliente, e não servir o que você não comeria, sabe? E em tratar os clientes como você gostaria de ser tratado, é tão simples isso, em tratar a sua equipe como você gostaria de ser tratado se você fosse parte daquela equipe, em ser um gestor que você gostaria de ter. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente muda essa chavinha e trabalha com foco em entregar o melhor, as vendas vêm, sabe? O cliente sente, os clientes fidelizam, e aí não tem outro caminho. O caminho é prosperar e ter sucesso, e mais que isso, é gratificante, né? Você saber que você está agradando, que você está fazendo com amor, que você está fazendo o seu melhor. Então, eu falo muito com a nossa equipe desde o começo. Eu falei com eles, gente, a gente pode até não vencer, mas a gente tem que querer vencer. Então, querer vencer e vencer são duas coisas diferentes. Independente do resultado, a gente tem que entrar como vencedores. E deu certo. Estamos aqui como finalista. Tem ido um caminho longo pela frente, né? Tem muita gente boa aí. E vamos ver o que vai acontecer. Mas estamos aqui firme, estamos forte, com foco total e entregando o nosso melhor. Só de já estar entre as finalistas, ter participado, sem dúvida, já foi muito vitorioso para a gente, tanto para nós quanto para nossa equipe também. Parabéns, né, Novelda? Acho que a gente vai ter que voltar a outros papos aqui para a gente falar sobre gestão de pessoa, falar sobre outras coisas, que acho que tem muito para a gente compartilhar, né? Hoje o nosso tempo está acabando, mas a gente deseja muito boa sorte, temos certeza que esse processo de construção que vocês fizeram, né, fez vocês chegarem à finalista. Não adianta ter só um prato com qualidade, a gente começa com um prato com qualidade, mas o envolvimento da equipe, a divulgação, a tratativa com o cliente, tudo isso que você falou um pouquinho, que contou para a gente, é essencial, né? E a gente deseja aí muito boa sorte na segunda etapa, né, agora, e Muito vamos nos obrigada. encontrar, né, já no workshop semana que vem, né, os Vamos, finalistas de BH, de Minas, né, estaremos lá. vão estar com a gente no workshop presencial do Self-Service em Foco. A gente vai se conhecer pessoalmente. Vai ser um E prazer. boa sorte. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer participar aqui com vocês. E vamos com tudo aí para essa segunda fase. E até o workshop. A gente encontra lá, se Deus quiser. E excelente dia para vocês. Sei lá, obrigada. Gente. Tchau, bom dia. Bom dia.